ouvir a nossa candidata o tema que nós vamos, vai ser falado hoje é sobre educação e indústria 4.0, que é uma das maiores bandeiras do nosso distrito e aqui de Leiria, particularmente. Vai ser composto também pelo Diogo, que é um jovem do distrito, mais concretamente de Alcobaça, também falará das suas ligações com a educação e também dentro do seio da economia, se ele assim o entender. Temos o Daniel Aguião, que falará também da indústria 4.0, que é especialista nessa área, para nos dar também abordagem e elucidar sobre esta temática. E temos a Catarina, que é a vereadora da Câmara Municipal, que também falará também um pouco do papel da mulher no seio empresarial e do emprego e como por vezes é impostas barreiras nesse sentido. Vou então deixar-vos com o Daniel, que irá começar. São intervenções curtas e apelamos também ao público para colocar questões e para intervir. Obrigada. Ora, muito boa tarde. Penso que está a funcionar o microfone. Tá. Ok. Em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Ana Gomes, dizer-lhe que é um prazer recebê-la no Distrito de Leiria, que é um distrito que tenho fortes ligações, apesar de já há muitos anos viver em Lisboa, mas grande parte da minha vida foi passada aqui no Distrito de Leiria, em concreto em Alcobaça, onde vivi, onde fiz grande parte da minha formação. é assim. Está bem. Ok. E dizer-lhe que, de facto, é um gosto. Eu penso que a doutora Ana Gomes hoje teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor a realidade deste distrito, tão diversificado e tão rico. Começou a sua visita hoje ao Distrito de Leiria nas Caldas da Rainha, visitando o Sencal, que é um centro de formação na área da cerâmica, como bem sabem, e depois esteve na Escola Superior de Artes e Design, e depois esteve reunida com os presidentes de Câmara da região Oeste, com o Conselho Intermunicipal, de que fazem parte os presidentes de Câmara todos da região Oeste, dos vários partidos. Foi uma reunião, julgo também muito proveitosa e que a doutora Ana Gomes certamente também terá a oportunidade de falar sobre isso daqui a pouco. Antes de virmos para aqui, estivemos também na Escola Superior de Tecnologias e Gestão e na Câmara de Leiria, onde a doutora Ana Gomes também teve a oportunidade de ser recebida pela senhora vice-presidenta. E, portanto, penso que, de facto, a doutora Ana Gomes, do conjunto destes encontros e destes diálogos que hoje teve com diferentes agentes do Distrito de Leiria, ficou a perceber, de facto, a caracterização do Distrito de Leiria. E o Distrito de Leiria é, sem dúvida, um distrito muito industrializado, é dos distritos mais industrializados do país, é provavelmente o 6º ou 7º distrito mais industrializado do país. E, dentro do Distrito de Leiria, há um conjunto de concelhos, de facto, onde essa industrialização está mais fortemente presente, designadamente a sul, na região oeste, nas Caldas da Rainha e em Alcobaça, onde estão sobretudo presentes a indústria cerâmica e agroindustrial. E depois também em Alcobaça, no norte do concelho de Alcobaça, também há alguma presença da indústria dos moldes e do vidro, que depois são essas as áreas dominantes aqui no concelho de Leiria e também no concelho da Marinha Grande, a que acrescem destes dois concelhos e também em Pombal, as indústrias do plástico e da borracha. E, portanto, esta é uma região fortemente dinâmica do ponto de vista industrial e empresarial e do ponto de vista das exportações. E entre 2011 e 2018, o volume de exportações da região de Leiria duplicou. Muito acima da média nacional. A média nacional é de um crescimento das exportações na ordem dos 50% e no Distrito de Leiria deu-se um crescimento das exportações na ordem dos 100%. O que mostra bem a dinâmica, de facto, empresarial e, em particular, industrial deste distrito. E outro indicador muito importante é o da competitividade. E também aqui o Distrito de Leiria se destaca no cômputo nacional.
porque a percentagem de empresas que são consideradas competitivas na região de Leiria é de 62%, quando a média nacional é de 40%. E, portanto, este crescimento centrou-se até fundamentalmente nas indústrias tradicionais, mas que souberam modernizar-se, não é? Como foi o caso das indústrias do molde, dos plásticos, da borracha e também do vidro. E é neste quadro que, sem dúvida, joga também um papel muito importante o Instituto Politécnico de Leiria, que se tem revelado um importante aliado das empresas e que tem tido uma forte ligação ao tecido empresarial, inclusivamente garantindo mecanismos de transmissão de ideia e de inovação para a economia real. Um estudo publicado em abril de 2019, promovido pelo Conselho Coordenador dos Politécnicos, concluía que a atividade económica gerada pelo Politécnico de Leiria era de 129 milhões de euros. Isto é, 4% do PIB da região. E este estudo também concluía que cada euro de investimento público resultava num impacto de 4,7 euros na economia da região. E isto desfaz muitas vezes o mito neoliberal de que o investimento público não é reprodutivo. Não, o investimento público é reprodutivo e pode ser reprodutivo, e o Distrito de Leiria demonstra que assim é. E, para além disso, o Instituto Politécnico de Leiria é também um dos 3 principais empregadores da região, que absorvem mais de 4% da população ativa da região de Leiria. O que significa que o IPL tem capacidade de reter talento, o que é algo absolutamente fundamental e é um dos fatores críticos para o aumento da competitividade das empresas portuguesas. E todos estes indicadores são muito positivos na perspectiva de dar resposta ao enorme desafio que se abre com a emergência da economia 4.0. Porque a economia 4.0 nasceu impulsionada pela globalização e pelos importantes avanços tecnológicos já no século XXI. É uma economia inteligente, onde há um diálogo entre a matéria-prima, a indústria, o comércio, os serviços e o consumidor. E a indústria 4.0 é também conhecida como a 4ª Revolução Industrial. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, que foi iniciada no século XVIII, impulsionada pela energia a vapor. Depois tivemos a segunda Revolução Industrial, que foi iniciada em finais do século XIX, impulsionada pela energia elétrica. Depois tivemos a terceira Revolução Industrial, que ocorreu já na segunda metade do século XX, impulsionada pelo advento do digital. E agora temos a 4ª Revolução Industrial, que estamos a ver nascer e que está a ser impulsionada pelo avanço da inteligência artificial, dos sistemas ciberfísicos, da internet das coisas, da computação na nuvem e da Big Data, que é uma matéria que a doutora Ana Gomes estudou em particular nas suas funções como deputada europeia. E a indústria e a economia 4.0 estão, de facto, a fazer emergir uma nova geração de empregos que exige maiores qualificações, exige maiores níveis de qualificação e o desenvolvimento de novas competências. E aqui reside uma enorme oportunidade, mas se não forem feitas as apostas certas, pode também constituir uma séria ameaça. Um estudo sobre o futuro do emprego, realizado em 2018 por investigadores da Universidade de Oxford, concluiu que a automação pode vir a substituir grande parte dos empregos que existem atualmente. Nos Estados Unidos, 47% dos empregos correm o risco de desaparecer. No caso dos países da OCDE, esse valor sobe para 57%, que é a região económica onde Portugal se insere. E em países como a Índia pode atingir os 69% e na China os 77%. E, portanto, estes investigadores concluem que a mudança do paradigma educativo é o fator-chave para, efetivamente, nós respondermos aos efeitos da acelerada mudança tecnológica em curso. E
Um estudo realizado em 2014 pela consultora McKinsey sobre a relação entre qualificações, emprego e empregabilidade em 8 países da Europa, entre os quais Portugal, concluía que, no caso do nosso país, as instituições de ensino e os empregadores e os alunos estão muitas vezes de costas voltadas e funcionam em mundos paralelos. Porque enquanto 80% das instituições de ensino consideravam que os seus alunos, no final do seu ciclo de formação, estavam aptos para entrar no mercado de trabalho, apenas 48% desses alunos entendia que estava preparada para entrar no mercado de trabalho. E quando a mesma questão era colocada aos empregadores, só 38% é que considerava que aqueles alunos, concluídos o seu ciclo de formação, estavam aptos a entrar no mercado de trabalho. E, portanto, é preciso assumir que há um problema, de facto, na relação entre o sistema educativo e a economia real. E devemos questionar-nos se, efetivamente, os perfis de formação, os perfis das qualificações com que estamos a formar a nossa soi-disant geração mais qualificada de sempre, são, efetivamente, os mais ajustados às necessidades da economia global. Porque a economia 4.0 está a crescer 10 vezes mais depressa do que antes e terá no mercado de trabalho um impacto 3.000 vezes maior do que teve a primeira Revolução Industrial. E os jovens de hoje vão, ao longo da vida, mudar muitas vezes de emprego. Estima-se que possam vir a mudar entre 15 a 20 vezes de emprego ao longo da sua vida ativa. E, de facto, a verdade é que o nosso modelo educativo foi pensado, o modelo educativo ainda dominante, foi pensado em função das necessidades da primeira Revolução Industrial. É um modelo massificado, mecanicista, informacional, baseado na memorização, repetição, que os ingleses chamam one size fits all, portanto é um método de instrução simultânea, e que, de facto, não está ajustado às exigências do mundo global em constante mutação, conforme hoje o conhecemos. E por isso é tão urgente uma mudança de paradigma educativo e também uma mudança de paradigma de desenvolvimento, que faça a transição entre uma economia baseada na mão de obra intensiva e nos baixos salários e na mão de obra indiferenciada para uma economia baseada no conhecimento intensivo, na mão de obra altamente qualificada e justamente remunerada e, no fundo, numa economia de alto valor acrescentado. Porque nós não podemos continuar a competir com base nos preços baixos e nos baixos salários. E porque, na verdade, este é o modelo que nos tem feito não conseguir descolar da cauda da Europa. E, inclusivamente, assistirmos a que países que, quando aderiram à União Europeia, estavam muito atrás de nós, e refiro-me em concreto aos países do chamado alargamento, não é? Neste momento, alguns deles já nos tenham ultrapassado, designadamente em termos de PIB per capita, e refiro-me concretamente a 3 que já nos ultrapassaram, que são a Estónia, a Eslovénia e a República Checa. E isto acontece porque muitos setores do nosso tecido produtivo estão naquilo que os economistas que estudam estas matérias chamam a smiling curve da cadeia de valor. Estão na base da smiling curve da cadeia de valor. Portanto, centram-se essencialmente nas atividades menos rentáveis e de menor valor acrescentado, como, por exemplo, a produção. Enquanto as atividades que mais acrescentam valor são as que estão a montante e a jusante da produção, são as chamadas fases intangíveis, quer na pré-produção, é o caso do ID, da inovação, do design, do canal de vendas, ou na fase da pós-produção, que são o caso da distribuição, do marketing, da rede de comercialização, dos serviços especializados. As empresas portuguesas não estão nestas fases da cadeia de valor. E por isso julgo que é imperativo construir um setor produtivo que esteja em todas as etapas da cadeia de valor e que, por sua vez, esteja inserido em cadeias de valor globais. Mas para isso, julgo que é necessário construir
uma economia de alta complexidade. E o que é uma economia de alta complexidade? Uma economia de alta complexidade é uma economia em que os fatores educacionais, tecnológicos, económicos se interligam em relações de interdependência geradoras de um círculo virtuoso de conhecimento complexo e intensivo. Portanto, precisamos de um tecido económico que tenha a complexidade suficiente para poder absorver o nível de qualificações que o país gera. Porque só assim é que, de facto, nós podemos reter o talento. Só assim é que nós podemos impedir a fuga dos nossos melhores ativos. E esse, de facto, é hoje um problema muito impactante em Portugal. Porque muitos desses jovens quadros procuram melhores oportunidades e, portanto, acabam por emigrar, e com essa fuga de ativos para o exterior perde-se todo o investimento feito a montante e que vai acabar por beneficiar outros países e não o nosso, e isto resulta numa política, como era suposto, não de criação de valor, mas de destruição de valor. E essa fatalidade que temos que efetivamente mudar. E para isso nós precisamos de uma estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo que reinvente Portugal no horizonte de uma geração. Eu acho que esse é o grande desígnio que temos pela frente, e eu sei que a doutora Ana Gomes acompanha estas preocupações porque tem falado destes temas, e julgo que é muito importante ouvi-la hoje sobre o futuro que espera para Portugal, um futuro de competitividade, mas também de socialização do crescimento. Muito obrigado. Vamos passar a palavra para a Catarina e depois falará a nossa candidata. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite, porque sem o convite não teria a honra de estar aqui e conhecer pessoalmente a doutora Ana Gomes. Portanto, o meu primeiro agradecimento vai para o Diogo Cruz, que trabalha comigo, e para a Diana Paz, que foram as primeiras pessoas que falaram comigo. E, naturalmente, depois saudar com muita estima a doutora Ana Gomes, o Diogo e o Daniel, que estão aqui, e cada um de vós que está aqui presente, ou online, não é? Que nós agora, a situação da pandemia trouxe-nos esta inovação e esta novidade, e estamos ainda todos e todas a adaptar-nos, mas é importante saber que desta forma até chegamos a mais pessoas do que talvez se fosse totalmente presencial. Portanto, para além dos agradecimentos e dos cumprimentos, dizer, antes de iniciar, que efetivamente não me preparei tão bem como o Daniel, porque este tema que me desafiaram a falar aqui um pouco, que é a igualdade de género, acaba por ser a minha vida nos meus últimos 30 anos. Portanto, é um tema que me é muito, muito querido e que, efetivamente, sem combinarmos, vem um pouco no seguimento do que o Daniel vinha a falar. Portanto, esta relação entre o que é social, a educação e a economia, também entra aqui a questão da igualdade. Como vos dizia, não vou aprofundar as questões, porque também não podia deixar de perder esta oportunidade para ouvir a doutora Ana Gomes a falar sobre a questão da igualdade de género. Só para partilhar um pouco convosco uma vertente mais pessoal que eu acho que também me define bastante, tem a ver com o facto de eu tenho 2 filhos rapazes e costumo dizer que a missão da minha vida é torná-los feministas. Portanto, eles têm que ser ativistas nesta luta pela igualdade entre homens e mulheres e, portanto, acho que de facto é um tema que está em cima da mesa ainda, infelizmente, cada vez mais, e, portanto, temos que também chamar os homens e os rapazes a esta questão e tentarmos perceber de que forma é que todos e todas juntos e juntas conseguimos, de facto, impedir a evolução que temos vindo a conhecer nos últimos anos. Ainda assim, apesar de não me ter preparado como a doutora Ana Gomes merecia, e vós também, tenho aqui algumas notas que gostava de partilhar convosco, começando por esta reflexão de uma conhecida professora americana de ciência política, que nos diz que o melhor indicador da paz de um Estado não é o seu nível de riqueza, não é o seu nível de democracia, nem a sua identidade étnica ou religiosa. O melhor indicador da paz de um Estado é o quão bem as mulheres são tratadas. E, portanto, temos que olhar para dentro e ver como é que nós tratamos as nossas mulheres e as nossas raparigas.
E esta reflexão, curiosamente, surge um dia após termos assinalado o Dia Internacional pela Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, e quando falamos disto estamos a falar muito mais profundo do que falarmos em desigualdade de género na esfera da economia. Estamos a falar de violência doméstica, violência no namoro, assédio sexual, tráfico de seres humanos para exploração sexual e tantas outras que nós ainda não tomamos a devida atenção porque ainda não resolvemos estas temáticas que são profundas e graves e ainda não tivemos tempo para olhar para os micromachismos que todos os dias somos vítimas ou somos agressores e agressoras sem nos apercebermos, porque nós mulheres também fazemos parte, não é, desta roda que é transferir os estereótipos de género para as gerações. Pronto, e a minha reflexão começava por aqui e no fundo iria partilhar convosco tudo aquilo que já sabemos, mas que de vez em quando nos temos que relembrar, que Portugal foi até 25 de Abril de 1974, foi outra pós. Portanto, até essa altura, nós educávamos as raparigas e mulheres a servir aos interesses masculinos e a transmitir os valores machistas às gerações seguintes, não é? E sobrevalorizámos o papel das mulheres enquanto educadoras, enquanto cuidadoras, tanto descendentes como descendentes. Sobrevalorizámos, desvalorizando simultaneamente o papel que os homens podiam ter nestas tarefas. Após o 25 de Abril, acabámos por assistir a enormíssimas mudanças, felizmente. Nestes últimos anos, o quadro jurídico-legal alterou imenso. Realçar só aqui a elevação da violência doméstica a crime público, não é? A definição da percentagem de mulheres que tinham que participar e que tinham que estar presentes nas listas eleitorais e a normalização da igualdade salarial entre homens e mulheres. Portanto, nós tivemos, não é, há 2 anos, legislar a igualdade salarial entre homens e mulheres. Estamos a falar de que 40 e tal anos de democracia e é neste ponto do caminho da evolução a favor da igualdade, é neste ponto em que estamos. E, portanto, acho que ninguém pode neste momento dizer que não existe a discriminação, mesmo que considerem que a discriminação sexual é o caminho que se deve tomar. Nós agora, numa altura em que estamos a perceber e a assistir ao reavivar, digamos assim, de algumas posições mais radicais, percebemos que há pessoas que concordam com esta discriminação. No entanto, todos e todas concordamos que existem e que continuamos a atribuir às mulheres as responsabilidades familiares, as tarefas domésticas e até a obrigação de serem mais contidas publicamente, não é? Mais regradas. Quando são as mulheres a contestar ou alguma ideia ou até alguma medida, não são vistas como muito inteligentes, digamos assim. Portanto, isto significa, diria eu, que a evolução tem sido muito lenta, não é? E que nestes tempos de crise corremos o risco até que haja um recuo neste caminho que temos feito. E, portanto, a primeira reflexão seria à volta disto, e queria, mas vou ainda a uma segunda, mas queria só, aproveitando a presença da doutora Ana Gomes e como candidata à presidência da República, tentarmos perceber se esta missão que abraçou, efetivamente pode ser uma das formas que temos para promover junto de raparigas e junto de mulheres esta necessidade de participarem cada vez mais na esfera pública e na esfera política, como dizia até a Kamala, não é? Quando assumiu os resultados das eleições. Portanto, também temos outros exemplos, mas esta, para mim, tem sido o exemplo. De qualquer forma, o que é que tem acontecido que não nos tem mudado, não nos tem permitido acompanhar a tal evolução jurídico-legal, não é? Em termos sociais e em termos económicos, de facto, não temos assistido à participação das mulheres como consagramos juridicamente. E em termos de educação formal, acho que também não colocamos em causa que é o veículo essencial para a mudança. Mas também este ano tivemos uma discussão e uma polémica generalizada no nosso país
sobre a possibilidade ou a continuidade da disciplina de cidadania e desenvolvimento, que abordava temas como direitos humanos e igualdade de género. Portanto, estamos em 2020 e ainda se acha que não se deve falar de direitos humanos, igualdade de género e interculturalidade nas nossas escolas. E a minha questão é, neste sentido, para onde é que caminhamos e o que é que podemos fazer para traçar o caminho que queremos? Uma segunda e última reflexão tem a ver com a igualdade de género e vai ao encontro também do que o Daniel já falou, da questão da indústria 4.0. Porque uma das questões que tenho é, e bem, como ele disse, a indústria 4.0 e as novas tecnologias estão em cima da mesa, são o futuro. E onde é que estão as mulheres nesse futuro? Porque sabemos que desde 2007 que o número de mulheres diplomadas em TIC tem vindo a descer e não chega aos 20%. Apesar desta área, das tecnologias, ser muito associada à isenção de horário e, portanto, à capacidade de conciliar a vida pessoal, familiar e profissional. E, portanto, seria, digamos assim, nesta perspectiva de estereotipos, muito apetecível, não era, para as raparigas e para as mulheres. Portanto, sabemos que efetivamente as escolhas delas vêm muito, a sua origem está muito na educação, não é? Portanto, nós, e digo nós porque eu sou mulher, vamos nos comportando como esperamos que a sociedade também espere e vamos fazendo as nossas escolhas também para não sermos excluídas, mas recentemente, e até vos convido a partilhar, eu conheci melhor a Associação Portuguese Women in Tech, que tem feito um trabalho fantástico junto das mulheres que trabalham nas áreas das novas tecnologias e recentemente fizeram um estudo em que concluíram que a maioria das profissionais nestas áreas das tecnologias apontavam como importantes barreiras à permanência nessa área o lento crescimento salarial, a desigualdade salarial, a baixa possibilidade de crescimento na carreira, a associação do seu papel à questão da maternidade, a discriminação em processos de recrutamento e em processos de promoção e a falta de reconhecimento. Portanto, parece que estamos a falar de outra área qualquer. Portanto, é transversal. Isto é grave, sendo TIC, porquê? Porque é o futuro. Portanto, toda a gente sabe que a empregabilidade e o emprego passam pelas novas tecnologias. E a minha segunda questão para a doutora Ana Gomes é: que futuro é que nós temos para as mulheres? E ficava por aqui. Obrigada. Muito boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer o convite que me foi endereçado pela Diana e também pela doutora Ana Gomes para estar aqui. Mas mais do que um agradecimento pessoal, penso que é um agradecimento coletivo em nome dos jovens, que muitas vezes não são tidos nem achados nestas matérias, que não têm expressão em muitos domínios da sociedade e penso que esta candidatura se tem pautado por tentar inverter essa tendência pelas oportunidades que têm sido dadas. Sei que ainda no início desta semana estive numa reunião com os jovens voluntários, não pude estar presente, mas estive noutra reunião e, portanto, é de louvar isso. Depois, antes de entrar propriamente mesmo na minha intervenção, não resisto na senda daquilo que a Catarina disse, dizer que, de facto, eu considero a questão da igualdade das mulheres, na igualdade das mulheres ao acesso às qualificações e ao trabalho, importantíssima, e fiquei muito contente por termos uma eurodeputada portuguesa, que é do PSD, a Maria Graça de Carvalho, que há semanas no Parlamento Europeu conseguiu fazer aprovar, pelo menos escreveu um relatório relativamente a esse risco de as mulheres, de facto, não estarem a seguir profissões ligadas às novas tecnologias e disso no futuro, uma vez que a economia vai ser, sobretudo, direcionada para essas áreas, constituir um fator de agravamento das desigualdades e, portanto, acho que é muito, muito importante que nós quebramos aqui alguns estereótipos que ainda existem de que as mulheres devem estar em profissões mais ligadas a áreas mais sociais, de educação, quando isso, na verdade, não tem nada a ver com o género, quer dizer, o conhecimento não se faz em função do género. Portanto, sobre isto era isto que tinha a dizer. Relativamente ao tema que eu escolhi, ou ao subtema dentro deste tópico grande que é a economia, a educação e a economia 4.0, eu gostava de falar do ensino profissional. Dividir em dois pontos, falar primeiro do acesso e depois da qualidade do sistema. Eu creio que o país progrediu imenso nesta matéria,
O ano 2001 é um ano de viragem, uma vez que foi o primeiro ano em que Portugal participou no estudo PISA, da OCDE, em que foram revelados pela primeira vez os dados tanto ou pouco desastrosos do país e, de facto, sei que as reformas educativas são muito criticadas, mas houve de facto progressos e, apesar de toda a turbulência, a verdade é que nós hoje temos uma realidade melhor. De facto, percebeu-se que tínhamos uma taxa de abandono escolar muito elevada no ensino superior e que, de facto, o ensino dito regular, de facto, não era para todos e nós tínhamos que criar aqui alternativas para que a escola e o ensino fosse de facto democrático e assistiu sobretudo nos últimos 20 anos, a uma abertura do ensino profissional. O Governo estabeleceu como meta atingir os 50% dos alunos que frequentam o ensino secundário a fazê-lo por vias profissionais. O que eu penso é que nós temos de refletir sobre isto, refletir sobre quem é que são estes alunos, de onde é que eles vêm e também que desigualdade é que está aqui, no fundo intrínseca a esta matéria. Porque eu penso que da realidade que pude presenciar enquanto aluno de uma escola secundária, enquanto membro do Conselho Geral do meu agrupamento e membro observador do Conselho Pedagógico, creio que os alunos do ensino profissional, o ensino profissional acaba por ser o parente pobre do sistema. E muitas vezes tenta-se enfeitar, dizer que é tudo a mesma coisa, quando na verdade não é. E é o parente pobre do sistema, porquê? Não quero ferir ninguém com aquilo que vou dizer. Já tive algumas pessoas, quando eu disse isto, a chorar, e não era de comoção, era mesmo de raiva contra aquilo que eu estava a dizer. Mas eu penso que acabam por ir parar ao ensino profissional muitas vezes os alunos mais fracos. E não os alunos mais fracos do ponto de vista intelectual, mas os alunos que muitas vezes não tiveram tantas oportunidades. Os alunos que têm uma má relação com a escola, que não tiveram acesso a determinados bens culturais, e isso faz com que isso depois reflete-se na qualidade, no tipo de alunos que eles são. E muitas vezes quem faz a orientação vocacional tenta-se mascarar esta realidade. E nós temos aqui um problema, porque nós sabemos que estes alunos que vão para o ensino profissional, naturalmente que devem ter direito a uma carreira. Acho que é de salutar o que o Governo fez este ano pela primeira vez, de ter um concurso especial de acesso para estes alunos ao ensino superior. Envolveu os institutos politécnicos numa coisa que se dizia aqui há meses que era impossível. Conseguiu-se garantir a qualidade e o respeito por esse concurso nacional. Mas penso que, voltando à questão das diferenças e quem é que são os alunos do ensino secundário, dito regular, e do ensino profissional, penso que essas diferenças se fazem sentir, e não sou eu que o digo. A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência tem o fenómeno mais ou menos estudado. Nós, por exemplo, se compararmos qual é que é a escolaridade dos pais, e aqui sobretudo a escolaridade da mãe, dos filhos que frequentam o ensino profissional e dos filhos que frequentam o ensino regular, nós vemos que as mães dos filhos do ensino regular têm qualificações sobretudo de ensino secundário, nível superior. Ao passo que dos filhos que frequentam o ensino profissional têm sobretudo o primeiro ciclo, o segundo ciclo, no máximo o terceiro ciclo. E, portanto, há aqui uma questão intrínseca de desigualdade que muitas vezes acho que não se tem esse discurso. E, sobretudo, quando isso depois, na verdade, se reflete em salários diferentes, porque nós sabemos que também, tendencialmente, no final da carreira, os salários sobre quem teve um percurso profissional e quem teve um percurso do ensino regular são diferentes. E, portanto, a questão que eu colocava para início de conversa à doutora Ana Gomes é se considera que isto é um problema, ou seja, se considera que, de facto, o facto de nós não termos alunos exatamente iguais no ensino profissional e no ensino regular pode constituir um problema de desigualdade. Se acha que o Governo devia dar atenção a esta temática, e o que é que nós podemos fazer para a combater, sobretudo para combater na tenra idade, ou seja, com o objetivo de que nós tenhamos uma triagem efetivamente vocacional, que eu vou para uma via profissional porque de facto tenho mais jeito para aquela área e não porque é o sítio onde eu nasci ou as oportunidades que me foram dadas que condiciona essa minha escolha. O que é que nós podemos fazer, sobretudo na tenra idade, para que de facto a escolha seja verdadeiramente livre e não condicionada? Para já é isto. Muito obrigado. Antes de mais, gostava de agradecer a presença de todos, estas
interessantíssimas intervenções, para as quais eu não tenho propriamente a partir da resposta. Eu acho que é mais importante que as questões sejam colocadas e que nos convoquem exatamente para refletirmos em conjunto. Fazem parte de uma reflexão que o país todo tem que fazer para encontrar um rumo, uma estratégia de desenvolvimento. Mas deixa-me dizer, antes de mais, que tenho muito gosto em estar aqui em Leiria, nesta sala, e de agradecer a presença, não só dos que estão aqui deste lado, mas também dos que estão aí sentados e dos que nos estão a ver. E as questões que já foram evocadas pelas intervenções anteriores têm tudo a ver com o que foi hoje o meu dia, aqui no Distrito de Leiria e na zona oeste do país, e a centralidade da questão do ensino e da educação para a tal estratégia de desenvolvimento do país, que hoje não temos e que precisamos ter. Não temos como tínhamos a seguir ao 25 de Abril, quando tínhamos uma estratégia dos 3Ds, democratizar, descolonizar e desenvolver. Hoje, penso que é exatamente esse um primeiro objetivo que eu terei, sendo eleita para a Presidência da República, é de convocar todas as forças vivas, todas as instituições democráticas para refletir numa estratégia que, obviamente, se tem que integrar numa estratégia europeia. E a estratégia europeia, tal como está hoje já delineada para responder ao problema das alterações climáticas, envolve a transição energética, envolve a transição digital, tem tudo a ver exatamente com as questões da preparação dos cidadãos e, portanto, do ensino e da educação que precisamos para fazer face à tal quarta revolução industrial que temos pela frente. E como é que nós equipamos, de facto, os cidadãos e as cidadãs deste país para fazerem a diferença cá, para fazerem a diferença pelo desenvolvimento do país neste nosso território, de onde hoje podem, graças também às novas tecnologias, trabalhar para o mundo inteiro. Foi isso exatamente que eu hoje ouvi aqui no Politécnico de Leiria. É que muitos dos jovens formados no Politécnico de Leiria têm emprego para empresas de todo o mundo e não precisam necessariamente de ir para o exterior, podem trabalhar para essas empresas de todo o mundo aqui, graças às qualificações que aqui lhes são ministradas no Politécnico. É, sem dúvida, um exemplo não só da excelência do conhecimento e de um conhecimento que incorpora, naturalmente, a vertente tecnológica, mas que é um conhecimento aplicado que resulta justamente também da relação com a comunidade e da relação, desde logo, com o mundo empresarial e com o mundo da indústria, que é forte, como o Daniel disse, neste distrito de Leiria. Eu penso que essa é exatamente uma primeira tarefa que eu me proponho fazer, e é uma tarefa onde não é possível dispensar, desde logo, aqueles dos nossos cidadãos que são a maioria dos nossos cidadãos. E estou a falar das mulheres, obviamente. Essa questão não pode continuar a ser iludida e é básica para responder designadamente às questões que a Catarina colocou. Se nós queremos, de facto, ter uma sociedade democrática e com qualidade democrática, temos de ter uma sociedade que combate esses estereótipos de uma cultura patriarcal completamente desajustada. E, portanto, as mulheres são metade da nossa população, temos hoje imensas mulheres qualificadas e não podemos tolerar que, por exemplo, em relação às novas tecnologias, elas estejam a ser, de alguma maneira, a encontrar também os tradicionais obstáculos, os tetos de vidro. Esse relatório que o Diogo disse da deputada Graça Carvalho é realmente muito importante, e a deputada Graça Carvalho tem bem a noção, sendo ela, de resto, uma mulher da universidade e da ciência, e também na vida política já, pela sua larga experiência,
percebendo, de facto, a centralidade de incluir as mulheres na formação para os desafios do presente e do futuro, que passam pelas novas tecnologias. Hoje, enquanto visitávamos todas as escolas que visitámos, portanto, no Sencal, na Escola de Artes e Design nas Caldas e também agora no Politécnico, eu passei a vida a perguntar, e há mulheres? E quantas mulheres é que há neste curso? E devo dizer que até saí encorajada. O que me foi dito é superior às percentagens que a Catarina ali evocava. Além das mulheres, há outro segmento da população que tem que ser central para ser envolvido, tem que ser centralmente envolvido neste debate. E são os jovens. Não faz sentido termos políticas neste país que não passem por dar oportunidades aos jovens, por ouvir os jovens, por envolver os jovens, por qualificar os jovens, porque um país que não dá oportunidades aos jovens é um país que está morto, não tem futuro. E nós, os de outras gerações, que já não somos jovens, sabemos perfeitamente que tudo passa pelos jovens. E se nós tivermos políticas que deem oportunidades aos jovens aqui na nossa terra, nós estaremos também, dessa maneira, a contribuir para a melhoria das condições de vida e de realização pessoal dos seus pais e dos seus avós. Portanto, não é possível continuarmos a ter políticas que alienam os jovens, que menorizam os jovens, que marginalizam os jovens, que não envolvem os jovens. E é por isso, sim, Diogo, que esta minha campanha quer absolutamente mobilizar os jovens. Não sei se têm a noção de que as últimas eleições para a presidência da República, e são eleições que se diria, até por serem na base de perfis pessoais, de figuras, seriam mais apelativas para o conjunto de cidadãos do que propriamente eleições legislativas. No entanto, as últimas eleições presidenciais tiveram 51% de abstenção. Isto não pode continuar a acontecer. Isto é um sinal de grave perigo da nossa democracia. E é evidente que isto acontece porque há segmentos consideráveis da população, desde logo as mulheres e os jovens, que têm estado alienados. Houve quem me dissesse, aliás, com muito boa intenção, no princípio, quando eu decidi avançar nesta campanha, esquece os jovens. Eles não votam. Não esqueço. Esta campanha, se não tivesse outros objetivos, desde logo tinha um central, envolver os jovens portugueses e trazê-los de volta a interessarem-se pelas escolhas políticas, porque no fundo as escolhas políticas são as escolhas do destino do nosso país. E se eles se desinteressarem do país, não há futuro para este país. E eu acredito que haja futuro no nosso país e de facto a questão é reconectar, em particular os jovens, e reconectar obviamente as mulheres e por arrasto todos. Mas os homens, de alguma maneira, já estão envolvidos. Sim, e é também por isso que eu me candidato. Como mulher, acho que chegou o tempo de Portugal ter uma mulher na presidência da República e dessa maneira encorajar as mulheres, que hoje temos qualificadíssimas por todo lado, mas que não estão em lugares de direção, quer nas áreas, em regra, quer nas empresas, nas organizações do poder económico, quer nas organizações do poder político ou empresarial. E, sem dúvida, que ter alguém numa posição de topo, na primeira instituição da República, faz todo o sentido para encorajar não só as mulheres a chegarem à frente, mas também fazer perceber aos homens que, de facto, têm que contar com a visão das mulheres, porque a visão das mulheres não é melhor nem pior da dos homens, é a sua particular, que tem a ver com a sua vivência, e se queremos soluções que sejam inclusivas e que respondam às necessidades do país, não podemos desperdiçar mais os talentos e as vivências das mulheres, bem como dos jovens. Eu acho que o mais interessante, antes de mais, seria alargar os debates a quem está aí na plateia. Terei todo o gosto em responder às questões que me quiserem colocar, mas desde já gostava de vos sublinhar como nestas voltas que estou a dar pelo país, com todas as
as restrições, exatamente por causa da pandemia, tenho saído animada, porque o objetivo não é apenas ouvir dos interlocutores os problemas com que se defrontam, mas é também apreender os bons exemplos, as boas práticas, que temos que saber valorizar. E daqui do Distrito de Leiria, devo dizer que vou extremamente encorajada. Ainda agora, ali na Câmara, tive a oportunidade de ouvir, por exemplo, a forma como o município reagiu à pandemia, desde logo na área da saúde, em articulação com as juntas de freguesia, distribuindo equipamentos de proteção, máscaras, etc., com apoios sociais da maior importância. Por exemplo, ainda agora vínhamos a falar das esplanadas que foram criadas nas ruas para dar oportunidades ao setor da restauração de compensar as restrições, ou, por exemplo, o programa cultural, achei extraordinário o programa cultural que o município pôs em prática, envolvendo os operadores culturais aqui do território, dando-lhes, portanto, recursos para continuarem a ganhar a sua vida e, ao mesmo tempo, proporcionar essas atividades culturais à população. E, claro, como o Daniel frisava, este é também um excelente exemplo de como as instituições do ensino público estão intimamente ligadas à comunidade e intimamente ligadas ao tecido empresarial e industrial. E como, de facto, ter um tecido industrial faz toda a diferença. Ainda agora me diziam que aqui neste território há escassez de mão de obra. Não há propriamente desemprego, há escassez de mão de obra. E isto tem a ver com uma estratégia de desenvolvimento do território das pessoas que cá estão, que sempre apostou na indústria. Há serviços, com certeza, mas hoje onde temos os problemas é naquelas zonas do país que se calhar apostaram demasiado nos serviços, designadamente ligados ao turismo e a outras atividades, digamos, que são mais afetadas por uma situação como aquela que estamos a atravessar, da pandemia, enquanto que a indústria continua a fazer o seu caminho. E isso foi o que eu já vi também noutras zonas do país. E, portanto, mais do que nunca, de facto, ter uma estratégia de desenvolvimento económico que passe pela reindustrialização é fundamental, e isso passa também, exatamente, por adquirirmos essas competências e haver essa importantíssima ligação entre o setor académico e o setor tecnológico aplicado, portanto, o conhecimento aplicado que a tecnologia e que o ensino tecnológico implica, com a realidade do tecido económico e industrial. Uma última nota. Uma das conclusões que eu levo deste dia, que só me reforça naquilo que eu já pensava e no que já tenho visto por outros lados, é a importância de uma reforma do país, da administração do país, que passe pela regionalização. Porque nada destas ações que têm chegado, por exemplo, à população aqui deste distrito em consequência da pandemia, teria sido possível e teria sido eficaz se não houvesse um excelente entrosamento entre os responsáveis políticos, os municipais, e a população, os presidentes das juntas e a população, e as diversas instituições ao nível local. Não é nenhuma administração pública, e ainda por cima uma administração pública que leva décadas a ser decapitada e desnatada, porque essa é também uma das consequências da ideologia neoliberal que prevaleceu nestes anos todos e que desregulou muita coisa, e é por isso que estamos como estamos, não só ao nível nacional, mas europeu e global. É absolutamente essencial. Não é a administração pública central que pode fazer a diferença se, de facto, não há ao nível regional, interregional, desde logo, o exemplo da CIM do Oeste é extraordinário. Eu hoje, falando com os senhores e senhoras presidentes da Câmara que estavam na CIM do Oeste, fiz o contraste, por exemplo, com Évora,
onde estive há dias e onde todas as forças vivas me apontaram o tremendo déficit e as tremendas oportunidades que são perdidas por não haver um sistema de transportes intermunicipal. E não há um sistema de transportes intermunicipal porque não há um esquema de colaboração intermunicipal instituída como há, por exemplo, na CIM do Oeste. De resto, uma articulação que vai além da própria CIM do Oeste e que me dizem que é, por exemplo, excelente aqui com Leiria e ao nível, por exemplo, do Politécnico e não só. Portanto, um dos compromissos que eu claramente assumo é que eu favorecerei uma estratégia de regionalização genuína, não esquemas como o que recentemente esteve por trás desta distribuição de lugares nas CCDRs, que é uma fake election e que não acrescenta em nada a legitimidade de quem vai ter que assumir essas funções. Também no entendimento de que um processo de regionalização é também uma oportunidade para o reforço do controle democrático. Porque se há uma descentralização eficaz e efetiva, tem que haver a contrapartida de um apoio às organizações da sociedade e às instituições locais e regionais que vão exercer o controle democrático, que estão, aliás, em melhores condições para exercer o controle democrático, porque estão mais perto da realidade também, porque sabem melhor o que é que se passa, porque percebem melhor o que é que se passa. Portanto, aquele argumento que tem sido sempre evocado como para fazer da regionalização um papão, que vai criar cargos, que vai criar mais estruturas burocráticas, que vai... Não, porque é exatamente porque deverá corresponder a um fortalecimento das estruturas de controle democrático ao nível local e regional, que é também fundamental apostar num processo de regionalização. Temos dois presidentes da República, recentes, não é? Os dois últimos presidentes da República, o atual e o anterior, que foram verdadeiros inimigos do processo de regionalização, com uma lógica, com um raciocínio que era esse. Mas eu acho que hoje estamos a ver que, ao contrário, precisamos de um processo de regionalização genuíno e o processo de regionalização genuíno tem que implicar um reforço do controle democrático por parte dos cidadãos também, ao nível local e regional. Vou-me calar, antes de mais, para dar a oportunidade a colocarem umas questões que entendam. Estou a ouvir. É só porque ali gravam isto, está a ser transmitido para ouvirem a sua pergunta. Os nossos amigos e amigas estão a ouvir por esse mundo fora. Pronto. Também gostava de cumprimentar a senhora Ana Gomes, sempre na esperança de fazermos um resto de um país melhor. Pronto, eu ouvia com muita atenção, não só de agora, porque tínhamos conhecimento do seu pensamento, e chegamos a uma altura em que parece que é tudo por favor, quer dizer, há 3 pilares na democracia, há um agora que aparecem uns justiceiros, assim, envergonhados, em que acontecem crimes violentos. Eu já volto ao tema da parte dos idosos, está bem? Mas pronto, eu agora lembrei-me de repente deste fator. Temos visto agora aparecerem uns justiceiros e que a justiça não anda, parece que é o pó
do Covid, pôs em cima dos livros e aquilo não aparece, não aparece resolvido. São pessoas que são assassinadas barbaramente, são assassinadas em Lisboa, em serviços dos Estados, e nós não estávamos habituados a isto. Então, o que é que se passou? Foi a mudança da Sr. Procuradora, alguém que se interfere, fazem mega processos, há juízes ou superjuízes que nem conseguem ter férias para ganhar horas extraordinárias para pagar os créditos hipotecários. Então, como é isto? Mas como é isto? Então, um super-juiz não tem uma pessoa de confiança que lhe escreva as coisas no computador? Quando aparece a imagem desse super-juiz, lá está o senhor à procura das palavras, eu não sei, quer dizer, será que é feito tudo manualmente ainda? É muito difícil. Pronto, isto foi só um pequeno desabafo que me ligava mais também às intervenções da Sra. Doutora Ana Gomes. Em relação à terceira idade, eu reformei-me há uns anos, também tinha a ver com o Diogo. Quando eu fui para a escola, eu fui para uma via que me marcou o resto da vida, porque eu ia para a escola técnica, eu fui para a escola técnica, não fui para o liceu como os meus amigos. Exatamente. Porque o meu pai tinha sido atropelado, enfim, a vida tem estas coisas, e eu fui para ali, houve um ferrete, tínhamos duas hipóteses, ou o comércio ou a indústria. Foi na escola comercial de Águeda. Os jovens que foram para a indústria foram os futuros feitores de pequenas empresas e hoje também têm os moldes. É curioso. Em Águeda, por exemplo, as indústrias de ferragens que se vendiam por toda a África, tudo nasceu da fábrica da escola comercial. Eu fui para contabilista, não é? Pronto, correu tudo bem, felizmente. E agora, ao fim desses anos todos de muito trabalho, também passei pelas fileiras, que me envergonham agora, até por Moçambique, mas enfim, passei e foram muitos anos, e quando estava para vir embora também voltaram a chamar, enfim, foi mais uma coisa para o peditório. Bem, mas como eu queria dizer, em relação à terceira idade, eu entrei numa associação de reformados que não querem... temos aí uns 200 reformados, mas que não pretendem muito, pretendem ginástica para não estar em casa sentados, pretendem ginástica. Temos um coro, que nós estamos ainda confinados, temos um coro, temos um grupo de cantares, temos pessoas que dançam, fazem danças, mas essencialmente a ginástica, e uma universidade sénior onde são lecionados trabalhos, onde temos informática. As coisas têm corrido sempre bem, mas, ao contrário do que a Sra. Doutora disse aqui, da Câmara de Leiria, que tem apoiado na saúde, a 14 km daqui, 14 km, numa cidade muito industrial, Marinha Grande, se houve ajudas por parte do poder local, nós não sentimos. Zero. Não há... para haver 3 máscaras, tivemos não sei quantos meses à espera, tivemos que fazer uma inscrição horrível e mais nada. Pedi encarecidamente para me desinfetar as instalações. Não, isso não compete à Proteção Civil, peça à Proteção Civil. Não, isso não é público, nós não temos que fazer isso. Pronto, contratei uma empresa daqui da Gândara dos Olivais, foi lá, pronto, continuamos a ir, mas com muito medo, porque a nossa idade é uma idade já de muito risco, são todos sempre tudo acima dos 70 anos. Mas, nesse aspecto, não, mesmo os apoios normais, é minúsculo, que isto é, nós naquela associação pagamos mais de IVA ao Estado, ou pagamos mais de IVA nas nossas compras, do que recebemos de apoios da autarquia. Alguma coisa não está bem. Nós compramos as nossas coisas, os nossos serviços, tudo, pagamos IVA. Eu somo e
depois vou ver aquilo que vou recebendo, e eu disse, pago mais IVA, não pode ser. Então, estava-me a referir há um bocadinho à questão do Diogo, portanto, já nessa altura para nós era um ferrete. Portanto, agora já não é assim. Portanto, os jovens, eu vejo as minhas netas que andam aqui no IPL e estão em engenharia, todas contentes, portanto, não vejo diferenças. Mesmo até na atividade dos moldes, não vejo diferenças. Eles agarram o processo e vão. Mas, portanto, o que me vou falar mais era sobre isso. O que é que a saúde pensa para esta atividade dos séniores? Isto é, eles não podem ficar em casa porque morre-se de solidão. Claro. Temos casos na Marinha de pessoas que morrem de solidão, deixaram de ter as companhias habituais e, enfim, não se fizeram as coisas que se deviam ter feito. Por exemplo, os fundos comunitários começaram a chegar aqui em comboios em 1986, mais coisa, menos coisa. 86 foi a adesão, vai lá, 87, 88, 89, até 95, por exemplo. E não se fizeram infraestruturas. Fizeram-se autoestradas. Está ali em Condeixa, lá um marracho a marcar, e nessa altura não fizeram. E agora queriam que à pressa se fizessem. Não pode ser só se nós convidássemos os chineses para fazerem hospitais, não é? De maneira que sobre também havia outra questão. Já temos. Havia outra questão. Há bocado a Catarina, não é? Catarina falou ali em micromachismos, mas também há microfeminismos. Eu tive um caso, eu fui gerente aqui de uma multinacional e um dia nós estávamos a ser alagados pelas chuvas constantes e liguei para a Câmara e falei com a secretária do senhor doutor, na altura era um senhor do CDS que estava lá, esqueço-me o nome, faleceu agora, há pouco tempo, e eu, como venho de uma zona do Distrito de Aveiro, normalmente utilizo a palavra menina, não como qualquer... A senhora manda-me um raspanete, a senhora manda-me um raspanete, me obrigou, eu peguei no carro e vim à Câmara e disse, o que a senhora quer? É assim, mas o senhor falta-me ao respeito. Pronto, e sobre isto eu deixo esta questão. O que se pensa fazer também para os séniores? Não fazendo bairros que deem origem a grandes concentrações, um erro tremendo que fizeram, por exemplo, na Marinha Grande, concentraram todos os bairros sociais, todos numa zona, portanto, aumentou ali consideravelmente a perigosidade até para se viver nestes tempos de pandemia. E é só. Foi um prazer. Não sei se há mais alguma questão. Boa noite. Eu já me apresentei à doutora e aos vereadores, penso eu. Meu nome é Alex Veríssimo, sou da Nazaré e tive muito prazer em vir aqui, porque, de certa forma, tenho 59 anos, nunca pensei ter tantos problemas como agora e vejo que há muita coisa errada nas políticas que se tem feito até aqui, onde se inclui o enriquecimento ilícito de tanta gente que a nós, como portugueses, nos faz sentir envergonhados a nível nacional e internacional e ver que há muita gente que simplesmente se retirou de querer, de acreditar nos políticos exatamente por isso. E dessa forma, eu percebi, já antes da doutora ter anunciado a sua candidatura, que a senhora era uma pessoa muito especial para os portugueses
Eu tenho falado com muitos nazarenos e nazarenas e tenho, antes da senhora se propor a candidata para as eleições, já eu andava à procura de assinaturas para ver se as mulheres têm mais força na política portuguesa, e eu acreditei na senhora exatamente pelo seu currículo e por achar que era uma mais-valia na política portuguesa, porque há muita coisa que se deve, que a senhora pode fazer como Presidente da República, e eu tenho esperança que a senhora vá ser a próxima Presidente da República Portuguesa. Eu fiquei bastante emocionado quando li o seu currículo, quando comecei, de certa forma, através do Facebook, a meter-me na sua vida, né? Porque hoje o Facebook tem dessas coisas, né? Para o bem e para o mal. E, pronto, e eu sou artesão, sempre vivi do artesanato. Fui quase incutido pelos meus professores, porque eu fazia as coisas na escola, no Externato de Avoas Roupinho, onde me diziam que aquilo era uma coisa que tinha saída na altura, né? Não havia computadores, não havia telemóveis, não havia nada. E eu, depois do 25 de Abril, também estive envolvido naqueles bloqueios todos que havia naquela altura, né? Pois, com 14 aninhos, né? O que é que uma pessoa podia fazer? Era levado, de certa forma, a que estava tudo com medo naquela altura que pudesse haver uma revolução muito negativa para o país. Fui inclusive, inscrevi-me, fui membro do Partido Socialista, da Juventude Socialista, mas, entretanto, por causa das dificuldades que os jovens atravessavam naquela altura, fui para o Canadá, e do Canadá fui para a Alemanha, e sempre trabalhei a fazer artesanato, mas tive sempre aquela forma de estar, de voltar sempre à Nazaré, à minha terra, como artesão, e trabalhava no verão, ganhava os meus tostões e depois queria aprender mais, e como a Nazaré era sazonal naquela altura, eu tinha que partir e tinha que fazer uma vida, que é mesmo assim. Bom, e o que acontece é que, após estas consequências das crises e do não acreditar nos políticos e eu pensar que teria que voltar outra vez à minha luta, porque havia alguém, como a doutora Ana Gomes, que estava aqui firme para lutar pelo povo português, inscrevi-me outra vez no Partido Socialista, sou socialista, e vejo exatamente que eu tinha que me meter nessa luta, porque em 2009 deu-se aquela grande crise. Eu fui sempre uma pessoa que nunca precisei da segurança social para nada, mas eles precisaram de mim, eu paguei sempre aquilo que me pediram, pois, como cidadão, acho que devo contribuir, não é? Mas agora, com esta doença que apareceu, do Covid-19, aconteceu-me uma coisa que eu nunca esperava, porque, é assim, depois de tantos anos de descontos para a Segurança Social, nunca disse que não, sempre descontei para aquilo que me pediram, eu pedi ajuda, como empresário que sou, meto pessoas sazonalmente a trabalhar para mim, não é? Porque eu vivo do turismo, e percebi que depois destes anos todos, não é, de ter um contabilista, de pagar a minha fatura, não é, bem cara, aquela, não é, porque isto é tudo taxas para aqui, taxas para ali, não é? Somos nós que estamos a pagar o endividamento de pessoas, políticos anteriores que nos puseram nesta situação. E o que acontece é que depois, quando houve aquela situação do Covid desaparecer e eu estar fechado 3 meses em casa, através do meu contabilista, percebi que portanto, aqueles descontos que eu fiz, não houve o cuidado de perceber quanto eu descontei. Ou seja, como eu vivo do turismo, e em janeiro, fevereiro e março são os piores meses do ano, porque até ao Natal ainda se trabalha, foram-se agarrar àqueles 3 meses para me dar 150 euros. Entende? Ou seja, será que a doutora, será que como Presidente da República, que não acha que há muita coisa a mudar nessa segurança social para quem trabalha, para quem desconta, para quem gosta de contribuir para Portugal?
É uma pergunta que fica e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Uma boa noite, então, para vocês Obrigada. todos. Obrigado. Obrigada. Então, ora bem, antes de mais, eu penso que o país tem que tirar consequências de ser um país hoje em declínio demográfico. E em políticas proativas para combater esse declínio demográfico, e daí a importância de dar oportunidades aos jovens, de os incitar a ficar no nosso país e não partir, como o Daniel bem escalpelizou o problema. Não é só isso, é preciso também, de facto, cuidar dos mais velhos. E cuidar dos mais velhos implica, por exemplo, apoiar atividades como essas que aquele nosso amigo tem com o seu grupo, a sua universidade sénior, o seu grupo, o seu coro, o seu grupo que faz ginástica, que proporciona um convívio às pessoas da sua geração, às pessoas séniores, que obviamente não podem ficar em casa e que hoje, por causa desta pandemia, estão a ser duramente castigadas, como disse, há pessoas a morrer de solidão. E, portanto, é também uma função do Estado ter políticas para todas as gerações. E uma das mais significativas indicações de como falhamos coletivamente é, por exemplo, o reconhecimento da existência de lares ilegais, dos chamados lares ilegais, que são, como hoje sabemos, os principais focos de vulnerabilidade à pandemia. Como é que é possível um Estado ter permitido que haja uma maioria de lares neste país, de residências para séniores, que são ilegais? Isto é demonstrativo da demissão total e da perversão do próprio Estado, que não se organiza, não tem mecanismos de controle. Teoricamente tem, a Inspeção do Trabalho, mas depois não tem em gente suficiente e vai tolerando, porque não é de hoje, a existência de lares ilegais. Eu espero que, ao menos, esta crise, com a tremenda vulnerabilidade que foi identificada nos lares, e em particular nos lares ilegais, mas também em muitos lares legais que não têm condições básicas de apoio aos residentes, designadamente em termos de cuidados de saúde, de enfermagem, etc., que isto permita mudar completamente este panorama. E isto parte também de outro tipo de articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, que não existe. Porque senão esta situação não funcionava. Há muitos outros aspectos em que nós vemos todos os dias que realmente precisamos. O Daniel falava da necessidade e de como o investimento público é reprodutivo. É reprodutivo o investimento público e é necessária uma administração pública, não gorda, mas eficaz. E há um mínimo para a eficácia, um mínimo de funcionários, um mínimo de organização. Se calhar nós, ao nível da Segurança Social, temos estruturas, se calhar, muitas vezes desmesuradamente gordas e ineficazes e incapazes de se articular com outras entidades estatais que precisam absolutamente de ser envolvidas num tratamento em políticas em que é preciso uma contribuição de diferentes disciplinas, de diferentes perspectivas, como é tudo o que diga respeito ao cuidar dos séniores, seja em residências, em instituições como os chamados lares, públicos ou privados, seja aos que estão em sua casa com autonomia, mas que precisam de apoio, precisam de alguém que cuide, que vá saber deles, etc. Ora bem, é também uma área, devo dizer, onde eu acho que o poder central precisa absolutamente do poder local e regional. Porque quem conhece a realidade, quem tem capacidade de ir à casa do Sr. Manel ou do Sr. Joaquim, ver se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa, não é, se calhar, a Segurança Social, é a Câmara ou é a Junta de Freguesia. É para isto que nós precisamos, efetivamente, de uma reforma do Estado. Eu tenho sido bastante crítica em relação
a oportunidade que nós desperdiçamos, mesmo antes da pandemia, de não se ter procurado, em resultado das últimas eleições legislativas, que fosse favorecido um entendimento partidário que desse ao Governo uma base de estabilidade que lhe permitisse fazer reformas de fundo, como estas, que são necessárias. E agora a pandemia ainda mais as torna necessárias. E eu espero justamente, como todas as crises são também uma oportunidade, que não se perca esta oportunidade de reformular o que a pandemia mostrou que estava deficientemente organizado. E ainda hoje, falando com responsáveis da Câmara, diziam agora o que nós temos que fazer é ir a correr a todos os lados, sejam legais ou ilegais. Mas eu espero que no futuro, e muito rapidamente, de facto, se nos asseguremos que a rede desse tipo de instituições que chamamos lares, públicos ou privados, têm de facto as condições mínimas garantidas para as pessoas viverem em segurança, com os cuidados médicos indispensáveis e com as atividades de estímulo para que tenham a vida com o máximo de dignidade. Ainda hoje também, por exemplo, no Sencal, me falavam de como era absurdo que antigos professores do Sencal, reformados, não pudessem ser chamados a continuar a lecionar ou prestar as suas contribuições especializadas para as atividades de formação, porque há uma absurda proibição de que aqueles que passaram à reforma continuem a prestar, ainda por cima em áreas onde, por exemplo, há um saber especializado. Não é só, por exemplo, no Sencal, por exemplo, na Justiça. Eu várias vezes, falamos também, o senhor também falou da Justiça, mas eu várias vezes, falando com operadores da Justiça, tenho visto a dificuldade que é ter ajuda para os operadores da Justiça de especialistas, por exemplo, de peritos, por exemplo, em contabilidade, de peritos em administração pública, etc., porque estão reformados e, à conta disso, então não podem colaborar. Isto é absurdo. E é evidente que colaborar com uma remuneração qualquer, e muitas vezes, no caso da Justiça, não podem colaborar de todo, nem remunerados, nem sem remuneração. Este é um tipo de organização que não faz sentido no Estado português, onde não se podem, obviamente, desperdiçar as competências dos que, pela experiência, adquiriram grande conhecimento das matérias e onde eles podem continuar a ter um papel, estando em boas condições intelectuais de passar, de transmitir esses conhecimentos às mais jovens gerações e de ajudar as instituições. A questão da justiça, que o senhor também referiu, para mim é uma das, e está ligada também à questão que o senhor Alex Veríssimo colocou, é uma das mais graves, um dos mais graves problemas do país. Aliás, é frequentemente identificado como um dos graves problemas estruturais que impede o nosso desenvolvimento. Porque, sim, ninguém quer vir investir cá, português ou estrangeiro, se sabe que tem um sistema de justiça que não funciona. E justiça demorada, desde logo, é justiça negada. E depois há as outras grandes disfunções da nossa justiça. E nós até sabemos que não é por falta de qualidade e de competência de muitos dos nossos operadores. É um problema de falta de organização, é um problema de falta de meios, frequentemente, sobretudo quando então estamos a lidar com o crime económico e financeiro, que à conta dos desenvolvimentos tecnológicos hoje, transferir uma soma hoje para a Austrália, é só carregar num botão. Não é preciso nenhuma mala, nem nenhum avião para carregar, é só carregar num botão. Se os operadores da justiça estão completamente desprovidos de meios, de conhecimentos especializados, etc., e estão sempre a correr atrás do prejuízo, porque, entretanto, também outras entidades que são supostas fazer o controle, a supervisão, também não funcionam. Por exemplo, no que diz respeito à fiscalidade, ou mesmo à própria segurança social, para controlar o que é que efetivamente é pago, o que é que não é pago, o que é o retorno. Se nada disso funciona, bom, estamos sempre a correr atrás do prejuízo e quem paga as favas é, evidentemente, os mais pequenos, os que têm outros meios, acabam sempre por sair bem. Para mim, essa é, sem dúvida, uma das áreas em que espero fazer a diferença, se for eleita Presidente da República,
e espero fazer a diferença desde já na própria campanha, pondo essa questão na agenda. E os outros candidatos, a começar pelo Sr. Presidente da República, têm que falar. Ele fala muito de tudo, de muita coisa, mas não fala de questões essenciais, ou quando fala, enfim, sem comprometimento. Não vimos que a justiça no nosso país tivesse melhorado extraordinariamente durante o seu mandato. E eu bem sei que muito tem a ver, passa pelo Governo, e não é o Presidente da República que tem funções de Governo. Quem governa, na nossa arquitetura constitucional, é o Governo. Mas o Presidente da República tem, desde logo, a responsabilidade de ser o garante do regular funcionamento das instituições democráticas, e uma das instituições democráticas e pilar da democracia é, indubitavelmente, a justiça. É mesmo uma instituição fundamental para os cidadãos terem confiança nas instituições democráticas, e essa, muitas vezes, temos todos os dias demonstrações de que não está a funcionar. E, através da articulação com o Governo, que é quem tem a competência de governar, de disponibilizar os meios, etc., quem elegemos para a Presidência da República pode fazer uma grande diferença. Tem que fazer uma grande diferença. Não pode ir só lá fazer o discurso no dia do ano, da abertura do ano judicial e depois desinteressar-se. Desinteressar-se, por exemplo, dos tais megaprocessos que parece que estão feitos para não haver justiça. Para a coisa ser mandada para as calendas, a trabalhar para as prescrições e, portanto, a contribuir para a impunidade dos criminosos e para a desconfiança dos cidadãos na própria justiça. E é por isso que estamos numa situação em que vemos forças que querem realmente destruir o sistema democrático, cavalgar o ressentimento dos cidadãos, de muitos cidadãos, que se sentem frustrados, excluídos, maltratados, que não descreem das instituições democráticas, incluindo da própria justiça, e nós não podemos fazer o jogo destas forças que têm um projeto que é destruir a democracia. E é por isso também que eu me candidato. E, portanto, essa tem que ser um combate daqueles que acham que não queremos destruir a democracia, mas queremos regenerar a democracia. E para regenerar a democracia, temos que perceber que há muita coisa que funciona mal, que foi pervertido, foi corrompido. A corrupção não é só essa que alimenta o enriquecimento ilícito de muitos políticos. O nosso país é um país onde tem havido uma querela ridícula, absurda, sobre a criminalização do enriquecimento ilícito, que é, aliás, uma obrigação de Portugal, porque assinou e ratificou a Convenção de Mérida, que é a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção, e isso está lá no artigo 20, com pretextos absurdos, ridículos. Eu devo dizer isto como socialista, que obviamente me envergonho que haja alguns socialistas que são dos que mais arranjam pretextos para inviabilizar, digamos, a aplicação prática dessa necessidade, que é absolutamente essencial para combater a corrupção e a perversão, e que, aliás, o próprio ordenamento jurídico português e europeu faculta meios para ele ser operacionalizado. Ainda há 2 ou 3 dias, até a Associação dos Juízes Portugueses identificava meios disso acontecer, que é, no fundo, fazer responsabilizar os agentes políticos por explicarem o património que adquiriram no exercício de funções políticas. Se há uma desconformidade entre aquilo com que entram e aquilo com que saem. Essa é uma questão essencial para os cidadãos reconectarem com a democracia. E partido político que não entenda isso, bom, então não faz o jogo da democracia, faz o jogo dos inimigos da democracia. Eu penso, muitas vezes até das fileiras do meu partido, há aí umas vozes que não me intimidam nada e que não me incomodam nada, que até me chamam populista a mim, porque eu digo isto. A questão é, se não entendem que esta é uma questão essencial, que esta é uma questão que alimenta a cruzada anti-sistema democrático por parte das forças que têm um projeto autoritário, portanto, contra a democracia, estão a fazer o jogo delas. E se não entendem que esta questão do combate à corrupção, que é também o combate à impunidade, que é o combate, portanto, pela eficácia da justiça, porque, obviamente, em sistema democrático, não é julgamentos na praça pública que nós precisamos, é de julgamentos
na sede própria e em justiça. É uma questão absolutamente vital para os cidadãos reconectarem com as instituições da democracia, incluindo os partidos políticos. Eu acompanho o Sr. Alex Veríssimo no processo que o leva, de resto, a voltar a inscrever-se num partido político democrático, porque é exatamente isso. Nós temos que ser envolvidos. Se nós, cidadãos, nos desinteressarmos, os mais velhos como os mais novos, então desistimos do país e desistimos da democracia. E não podemos desistir. Porque eu acredito que o nosso país, e pela minha experiência, e o senhor com certeza que andou pelo mundo, como disse, nós sabemos que o nosso país tem todas as condições para ser um dos melhores países do mundo. E desde logo o grande recurso que o nosso país tem é o povo português, que é extraordinário. Porque é que os portugueses, quando emigram e são integrados em organizações que funcionam, são magníficos, são apreciados, são reconhecidos? Porque é que os nossos jovens qualificados têm que emigrar para ter oportunidades profissionais e muitas vezes nem é o dinheiro, é o reconhecimento profissional, é a integração em carreiras que reconhece a sua competência e que a permeia. Porquê é que isto não acontece aqui? Porquê é que ainda hoje aqui, agora com a pandemia, com a necessidade que há de médicos e pessoal especializado e pessoal de saúde, de todo o tipo, não há carreiras estruturadas que retenham as pessoas no Serviço Nacional de Saúde e temos esta perversão de 41% do orçamento da saúde ir para os privados e que estão a canibalizar o Serviço Nacional de Saúde. Não, isto tem que ser travado. E não travamos isto. Ainda agora, recentemente, foi lançado um concurso para os médicos da saúde pública que ficou, era acho que 450 lugares e só 250 é que tiveram candidatos, o resto ficou por preencher. Não é que não haja médicos, é que não há condições que os encorajem a enverdar por uma carreira no sistema público. Se nós não temos uma carreira no sistema público de saúde que dê incentivos às pessoas, pois elas vêm para o privado. Esta perversão tem que parar. E eu não sou contra o setor privado. Até acho que há imensas áreas onde o setor privado tem muito para desbravar. Olhem, por exemplo, tudo o que diz respeito na área da saúde, por exemplo, da saúde geriátrica. O país tem condições magníficas para isso ser uma área, por exemplo, explorada pelos privados. Agora, não podemos é continuar a tolerar um sistema em que os privados vêm canibalizar o que é público e em que se fazem e em que ganham dinheiro e fazem o Estado, no fundo todos nós contribuintes, pagar muito mais pelos serviços que, sendo prestados no privado, no público, são muito mais baratos. Ainda há dias eu visitei um laboratório improvisado na Universidade de Trás-os-Montes, em Vila Real, por um conjunto de investigadores para fazer os testes Covid, e eles me disseram que com aquele sistema que eles montaram e estão a fazer testes Covid para a Segurança Social e para as ARS, para as autoridades de saúde regionais, estão a fazer aquele trabalho por 1/4 do preço que o Estado paga nos privados, nos laboratórios privados. Portanto, temos que entender que houve aqui décadas de perversão. Não foi só em Portugal, isto é geral, foi europeu e foi global. Décadas de perversão dos serviços públicos, do erário público, das administrações públicas, à conta da ideologia neoliberal que tudo queria desregular. E que é o que explica a crise de 2009, a chamada crise do subprime, enfim, que contaminou tudo, depois deu na crise da banca, deu na crise das dívidas soberanas. Bom, eu só espero que esta crise agora da pandemia, que também é um déficit de governação a nível global e europeu, porque não é que os cientistas não tivessem, e os profissionais da saúde não tivessem fartos de identificar que uma situação destas podia ocorrer. Eu próprio, no Parlamento Europeu, em 2010, fui responsável por elaborar um relatório sobre as ameaças químicas, radiológicas, biológicas e nucleares. E as biológicas, falando com os cientistas, eram exatamente estas, deste tipo de doenças que vinham também deste modo de produção mercantilista, extrativista, que, por exemplo, faz destruir as florestas e depois põe os animais selvagens em contacto com os humanos e depois passa as zoonoses que dão origem a este tipo de pandemia. Já havia outras pandemias
que tinham ocorrido nessa altura, e os cientistas e os especialistas em saúde pública sabiam que uma situação destas podia ocorrer, como não estamos livres que volta a ocorrer mais vezes no futuro próximo. E, portanto, temos que tirar as consequências disto e temos que arrepiar caminho, temos que corrigir o que está errado. E é aqui que eu acho que quem nós pomos na Presidência da República pode fazer uma grande diferença. Eu não acho que nós tenhamos uma Constituição que prevê a eleição do Presidente da República por sufrágio universal direto para que ele ou ela seja um verbo de encher. É para que exerça o mandato que os portugueses e as portuguesas lhe conferem. Como digo, respeitando a separação de poderes, respeitando que é o governo que governa, mas articulando-se com o governo para o bem e não necessariamente para o mal. E temos visto algumas articulações que não são necessariamente para o bem, não são para o bem da democracia. Eu não consegui, por exemplo, perceber a recente substituição do Presidente do Tribunal de Contas, que obviamente implicou uma aliança entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Não consegui perceber. Ou consegui, e o que percebi não é positivo, do meu ponto de vista. Não terei os dados que eles têm, mas tenho a percepção que, do ponto de vista da opinião pública, o sentimento que ficou é bastante dúbio em relação ao que esta mudança implicou. Portanto, o Presidente da República articula-se com o Governo, deve fazê-lo em público, em privado, deve articular-se com a Assembleia da República. Eu não percebo, por exemplo, que o Presidente da República não tenha, nestes meses já da pandemia, pedido à Assembleia da República que fizesse uma lei de emergência sanitária que permitisse cobrir este tipo de medidas drásticas que o Governo agora tem que decretar, como os recolheres obrigatórios, sem ter que recorrer àquela figura de exceção que é o estado de emergência. Podia ter acontecido. Se a Assembleia da República devia e podia ter legislado. O Presidente da República podia e devia ter estimulado a Assembleia da República a legislar para não estarmos numa situação em que agora estamos a normalizar o estado de emergência. Há aqui um perigo e uma perversão. E isto podia ter sido obviado se a Assembleia da República assumisse as suas responsabilidades, o Governo também, mas também o Presidente da República. E não é que tivesse havido falta de especialistas, designadamente em questões constitucionais, que não apontassem exatamente para essa via. Bom, a mais grave intervenção do Presidente da República, nos últimos tempos, parece-me que foi ter endossado e até sido o principal artífice deste acordo dos Açores que normalizou um partido que tem um projeto antidemocrático e patrocinando a aliança com um partido, o PSD, que é indubitavelmente um dos pilares da construção do próprio sistema democrático em Portugal. Nós já vimos isto noutras partes da Europa e do mundo, que de repente normaliza-se a extrema-direita e de repente a agenda e a retórica dissemina-se. E essa é uma retórica perversa, é uma retórica de conflito, de guerra, é uma retórica que espalha o ódio, que espalha a violência, que espalha a discriminação contra setores da população, que é racista, que é xenófoba. Foi o Dr. Pacheco Pereira que disse bem que este acordo envenena o PSD e envenena o ambiente, a discussão pública em Portugal, a vida pública em Portugal. Eu lamento imenso, mas o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa deixou que esse acordo acontecesse. Aliás, segundo relatos de alguns jornais, foi ele próprio artífice desse acordo. E, portanto, tem a sua cota-parte de responsabilidade nos resultados perversos desse acordo para a democracia em Portugal. É exatamente isso que eu acho que não devia ser feito, por quem tem a responsabilidade de ser o representante máximo do Estado português. É exatamente isso que eu não faria, que eu não farei nunca, se for eleita para a Presidência da República.
Pelo contrário, o que eu tratarei é de exercer, portanto, as competências que a Constituição dá, em articulação leal, franca com o Governo, com os tribunais, com a Assembleia da República, para promover não só a discussão estratégica que nós precisamos para o desenvolvimento do país, mas para tratar todas estas questões que aqui hoje foram evocadas, desde a questão da igualdade para as mulheres, às questões do desenvolvimento económico e da aliança entre o conhecimento e a revolução, a quarta revolução industrial, às questões do envolvimento da juventude, da criação de oportunidades para a juventude e, ao mesmo tempo, de cuidar dos mais idosos e de lhes proporcionar condições de vida digna e que até lhes valorizem e aproveitem da sua autonomia enquanto eles podem decisivamente contribuir para transmitir saberes aos mais jovens e às mais recentes e àqueles que estão na vida ativa. Nada disto também vai funcionar se de facto as questões da justiça não forem resolvidas. E não é só a justiça, do funcionamento da justiça, do sistema judicial, que de alguma maneira o senhor Veríssimo identificou, é da justiça mais lata. É, por exemplo, a questão da justiça fiscal, da justiça para os contribuintes. Porquê que as empresas, as pequenas e médias empresas, que são o grosso do tecido económico do nosso país, pagam mais 30% de impostos em média do que as grandes multinacionais? Isto são dados da própria Comissão Europeia. Aqui temos um problema que é de justiça fiscal. Hoje, por exemplo, onde é que era na comunidade intermunicipal do Oeste, os senhores presidentes falaram do esforço coletivo que fazem para captar investimento estrangeiro para aqui, para a região. E eu perguntei-lhes, e fazem também um esforço para impedir que o investimento nacional, o investimento que resulta dos lucros que são feitos pelas empresas portuguesas ou para as empresas estrangeiras que cá operam, não fujam para os offshores e fiquem cá e sejam investidos cá? Porque eu acho que essa que é, se calhar, devia ser a principal prioridade das autoridades nacionais, a todos os níveis. Nós não podemos continuar a aceitar a desculpa que foi evocada durante logo na crise de 2009, 10, 11, naqueles anos da Troika. Não há dinheiro. Vamos cortar salários, vamos cortar pensões, vamos cortar serviços públicos, vamos aumentar brutalmente os impostos sobre as famílias, sobre as empresas, porque não há dinheiro. Não há dinheiro. O dinheiro existe, está nos offshores. Pode-se lá ir buscar, pode-se recuperar, pode-se parar a sangria. Há medidas que podem ser tomadas. Há hoje legislação, inclusivamente ao nível europeu, que as autoridades portuguesas podiam utilizar. Há soluções que estão a ser encontradas a nível europeu que as autoridades portuguesas podiam utilizar para parar, para controlar este processo, para favorecer medidas a nível europeu, porque sim, há muitas questões que não podem resolver-se a nível nacional, têm que ser resolvidas a nível europeu e até global, e onde precisamos da Europa para fazer a diferença na regulação a nível global. E uma dessas questões é justamente a questão fiscal. Olha, a questão fiscal associada ao digital. As grandes empresas do digital. Nós sabemos quanto é que as grandes empresas, as grandes plataformas de digital, que estão a fazer lucros brutais à conta da pandemia, as Amazon, as Google, a Facebook, isso tudo, estão a fazer lucros brutais à conta da pandemia. Mas essas são as grandes organizadoras do esquema dos chamados desvio dos preços para os offshores. Desvio dos recursos para os offshores. Não são as únicas. As grandes plataformas também nós sabemos que das empresas do PSI 20 só havia uma em Portugal, não é? Com sede em Portugal. Todas as outras tinham sede na Holanda. A Holanda é um dos principais, é um dos nossos parceiros comerciais, mas é um dos principais paraísos fiscais na Europa. Não é o único. O Luxemburgo também é, a Malta também é, Chipre também é, a Grã-Bretanha. Bom, se continuarmos a contemporaneizar com isto e a permitir que isto aconteça, isto é uma injustiça total. Cada vez vai haver menos recursos para pagar os serviços públicos que são necessários para os jovens, para a educação dos jovens ou para os cuidados dos idosos. E cada vez mais os recursos vão voar para os offshores. Não, isto tem que ser travado. Isto é uma questão de justiça
elementar, portanto, está para além do funcionamento do próprio sistema de justiça, do próprio sistema judicial. É a justiça social que está aqui em causa. E nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar isto. E é também aqui que o papel de quem elegemos para a Presidência da República pode ser determinante, a não deixar que estas questões não estejam em cima da agenda, a não deixar que estas questões não tenham que ser contempladas pelo Governo quando vai defender os nossos interesses a nível europeu, quando vai propor políticas europeias e vai participar na definição de políticas europeias. Ora, temos aqui vários exemplos que estão relacionados com todos os problemas que os meus amigos enfocaram, que eu acho que têm que ser postas na agenda, na discussão nacional, e em que quem elegemos para a Presidência da República pode fazer uma grande diferença. Eu tenciono fazer essa diferença se tiver a confiança dos portugueses e das portuguesas. Muito obrigada. Então, vamos então terminar a nossa sessão. Queria agradecer a presença da nossa candidata aqui no Distrito. Foi a primeira vez neste percurso de campanha. E não será a última. Exatamente, virá mais uma ou duas vezes, vamos ainda ver. Mas agradecer pela sua intervenção, agradecer pela preocupação que também demonstrou ao longo do dia em saber mais sobre o nosso território e as nossas preocupações, e sempre atenta a ouvir e interessada, que é isso que por vezes não é demonstrado, esse interesse no nosso território e a oferta que ele próprio dá e a riqueza que ele tem, que por vezes não é olhado, e senti que a nossa candidata esteve bastante atenta e interessada, e agradeço-lhe por isso, especialmente que enquanto jovem revejo-me totalmente na sua candidatura, porque faz falta essa força, essa ligação para se dar aos jovens, que estão cada vez mais, e é uma das barreiras das juventudes partidárias, é atrair os jovens para a política, e cada vez mais sentimos essa dificuldade, e ter alguém que olhe para eles de uma maneira especial e diferente e que os chame à vida social outra vez e a refletir, é extremamente importante. Queria também agradecer ao Diogo, à Catarina e ao Daniel por também terem complementado este painel e as intervenções do público. Claro que trouxe um dinamismo completamente diferente e trouxe outros temas que são fulcrais também para a discussão. E pronto, agradecer e convidar-vos para estarem atentos às nossas redes sociais da campanha, porque vamos dando novidades. Obrigada. Obrigada a todas e a todos. Obrigada. Para a segurança de todos e com a confiança de sempre, pedimos que permaneça Vou pôr a máscara. para não sair ordenada. Recomendamos ainda que evite ajuntamentos à entrada e saída das nossas instalações. Obrigada.